Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Então, preparados para continuarmos a estudar nessa reta final aí de ano? Vamos lá? Falar mais um pouquinho então sobre a história do Brasil após Getúlio Vargas, certo? Então, gente, Getúlio Vargas ficou no poder 15 anos direto, através de golpes, né? E ele foi obrigado a renunciar em 1945. Aí, quando ele renuncia, começa uma campanha eleitoral, já estava, né, em caminho uma campanha eleitoral, e agora os brasileiros vão poder votar para seu presidente, escolher seu presidente, depois de 15 anos sem fazer isso, certo? Então, nós temos aí, depois que Vargas sai do poder, nós temos aí dois grupos, dois projetos para o Brasil diferentes, certo? Então, o primeiro projeto é o nacional-estatismo. Ele está mais de acordo com o que Vargas já dizia. O nacional-estatismo é assim: um Estado, governo brasileiro forte e com muitas empresas estatais, ou seja, empresas do governo, certo? E então, o próprio governo está cuidando da economia com as suas empresas. Tem empresas grandes de setores importantes do governo, certo? Empresa estatal. Hoje no Brasil está tendo a greve dos Correios, lembra, né? O Correio é uma empresa estatal que agora está sendo privatizada. Provavelmente vai ser privatizada, vai ser comprado por uma empresa privada. Mas no momento ela é do Brasil, é do governo, tá? Então, esse nacional-estatismo defende que as empresas sejam do governo, que elas gerem esse lucro, então, para o governo, e não deixar esse nacional-estatismo dizer, não vamos deixar ficar entrando dinheiro, capital estrangeiro e empresas estrangeiras no país, vamos fortalecer o que é nosso. Bem na linha de Vargas, tá? Contra esse projeto, exatamente o oposto dele, tinha um outro grupo que era liderado por Carlos Lacerda, que era o liberalismo conservador. Liberalismo já diz, liberdade. Então, eles diziam liberdade na economia, deixa as empresas privadas abrirem quantas empresas quiserem. O mercado se encarrega de resolver. As leis do mercado, lembra de Adam Smith, liberalismo econômico? O mercado se resolve. E então o governo não precisa interferir na economia. Empresas privadas são melhores, não devemos investir em empresas estatais. E também devemos sim convidar empresas de fora e atrair capital estrangeiro para o nosso país, para fortalecer o nosso país. E alinharmos-nos com os Estados Unidos, tá? Isso no momento em que terminou a Segunda Guerra, 1945, e logo vai começar a Guerra Fria, que é uma guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e socialismo, tá? Vocês já viram isso em geografia, eu creio. Muito bem. Então temos alguns partidos aí. Que partidos? UDN, União Democrática Nacional. A UDN tem as ideias dela, esse partido político tem as ideias contra as ideias de Getúlio. Eles acham, sim, que é naquele projeto do liberalismo conservador, sem intervenção do Estado na economia, abertura para o capital estrangeiro, assim era o UDN. Tinha também um outro partido, que era o PSD, que é bem da ideia de Getúlio. Oligarquias agrárias, ou seja, chefes de donos de terras, e também aqueles antigos interventores que ele tinha colocado nos estados, no lugar dos governadores, que apoiavam bastante Vargas, eram desse PSD. Tinha também o PTB, que é Partido Trabalhista Brasileiro, que também concordam com as ideias de Getúlio Vargas. Eram bem ligados ao Ministério do Trabalho, Sindicato dos Trabalhadores, nessa linha. E também o Partido Comunista lançou candidato a presidente, porque agora todos os partidos estavam liberados. Partido Comunista também. Então, nós vamos ter aí candidatos desses partidos com esses diferentes projetos de governo. Claro que o Partido Comunista dentro de toda a linha comunista, certo? Muito bem. Quem venceu as eleições? Venceu as eleições uma coligação do PSD, que é o Partido Social Democrático,
com o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Os dois eram na linha de Getúlio Vargas, tá? Bem na linha do que Getúlio Vargas pensava. E quem era o candidato? Eurico Gaspar Dutra, tá? Ele era um militar e ele venceu com 55% dos votos. Então, a partir de 1946, nosso Brasil teve como presidente Eurico Gaspar Dutra. Ele governou de 1946 até 1950. Uma tarefa árdua aí, depois de um governo tão forte como o de Getúlio Vargas. Bem, e bem no início da Guerra Fria, o que também não é tão simples. Mas ele escolheu se aliar aos Estados Unidos, tá? Se aliar aos Estados Unidos, tendo os Estados Unidos estando geograficamente mais próximo de nós e o Brasil, então, nessa linha capitalista, tá? Porque quem se aliasse à União Soviética era da linha comunista, certo? E ele, então, rompe relações diplomáticas com a União Soviética e se alia aos Estados Unidos. Como se aliou aos Estados Unidos e rompeu relações com a União Soviética, que era comunista, é claro que o Partido Comunista no Brasil foi cassado de novo, cassado com 2 S, ou seja, foi tirado deixou de existir. E também alguns senadores, deputados do Partido Comunista tinham sido eleitos. Eles também tiveram seus mandatos cassados, por causa que o Brasil se alinhou aos Estados Unidos na época de Guerra Fria, certo? Outra coisa importante do governo Dutra é que ele teve que fazer uma nova Constituição, porque a Constituição que tinha era de 1937, era uma Constituição do Estado Novo do Getúlio Vargas, uma Constituição que dava amplos poderes ao presidente e era uma Constituição totalitária. Então ele manda fazer uma nova Constituição, a Assembleia Constituinte faz, e em 1946 mesmo ela já fica pronta. O que tem assim de mudança? Ampla liberdade de expressão e de associação, os 3 poderes vão ser bem autônomos, direito a voto para todas as pessoas, homens e mulheres, maiores de 18 anos, ainda não podiam votar os analfabetos, que no caso era metade da população brasileira. Analfabeto só passou a votar no Brasil na Constituição de 1988, tá? Que é a nossa atual. E também a Constituição dava direito de greve aos trabalhadores. Se os trabalhadores se sentissem lesados, eles podiam fazer greve, menos em setores essenciais, como, por exemplo, transporte, saúde, segurança, aí era proibido greve, certo? Então, essas são as principais mudanças aí na Constituição de 1946 do governo Dutra. E como que Dutra tratou com a questão da economia? Bem, ele achou por bem abrir o Brasil para importar o que quisesse sem imposto. Maravilha! Pensa você hoje podendo comprar de tudo que é país sem imposto. Porque a taxa de imposto é caríssima, né? Então ele faz o liberalismo econômico. Libera e o que acontece? Começa a se importar. Se importa de tudo: chiclete, cigarro, perfume, carro, geladeira, de tudo. Gente, mas isso é bom para a empresa brasileira, para a indústria brasileira? Claro que não. Porque se compra tudo baratinho de fora, a indústria brasileira vai enfraquecer. E realmente começou a dar problemas. A indústria brasileira, que tinha crescido tanto na época de Vargas, começou a decair, começa a dar prejuízo, porque aí eles têm concorrência muito fácil de fora. Ainda há tempo, o presidente Dutra percebeu o grande erro que ele fez de liberar as importações, e o que ele faz, então, corta. Ele só tira os impostos às importações de máquinas, equipamentos que seriam úteis nas fábricas brasileiras. Mas, no mais, esses bens de consumo, ele corta, ele deixa um imposto alto para que a indústria brasileira se fortaleça. E aí a indústria conseguiu se fortalecer. E o preço do café lá fora também subiu. Nosso Brasil sempre ligado ao café, né, gente? O preço do café lá fora subiu, fez com que o Brasil se recuperasse, então, financeiramente nesse período. Porque nesse momento em que ele tinha liberado as importações de tudo, todas as reservas que o Brasil tinha conseguido acumular durante a Segunda Guerra Mundial foram no instante, né? Então, valeu a pena ele cortar isso o quanto antes. Uma coisa interessante, gente, você sabe quando veio
televisão para o Brasil a primeira vez, não faz tanto tempo assim, gente. Foi durante o governo Dutra, no último ano do governo dele, em 1950, estreou a TV no Brasil, certo? Então, o Brasil teve a primeira televisão e o primeiro canal também de televisão, certo? Em 1950. A TV que era chamada TV Tupi de São Paulo, fundada por Assis Chateaubriand, dono da rede de jornais diários associados à revista O Cruzeiro. Então, ali começou. Só que, gente, era muito caro. Só as pessoas mais ricas que podiam ter acesso a comprar uma televisão. E naquela época, gente, eu quero que você olhe a foto na página 3 do texto. As pessoas não tinham essas salas que nem hoje, adaptadas justamente para assistir televisão, com esses sofás confortáveis. Você vai ver aqui, nessa sala, na página 3, o pai tá sentado de lado, tá com a cabeça toda torta para assistir a televisão, numa cadeira dura. A criança tá numa cadeirinha de balanço de vime, a mulher numa cadeira que parece ser uma cadeira de sentar na mesa, uma pessoa em pé, e a TV tá lá, uma caixote grande de madeira, com a parte do tubo ali bem menor, bem pequena. A TV era preto e branco, tá? E era daquele tipo, sim, gente, que você ligava, né? Não existia controle remoto, né? Eu não vivia naquela época, por favor, tá? Só tô contando. Aí a pessoa ligava e aí aquele barulho todo, aquele preto e branco ali, zigue-zague, até que pegava, né? Colocava lá, tinha uma antena colocada na casa, né? Isso durou muito tempo, gente, muito tempo. Eu ainda peguei o tempo que a televisão daí tinha aquela antena, tá? Bem mais tarde ainda, tá? Não. E o que acontece? Aí tinha que ajustar a antena. Alguém ficava lá olhando a televisão e o outro ficava lá em cima da casa. Aí vira mais um pouco, mais pouco. Agora tá bom. Ei, peraí, um pouquinho, volta. Para ajustar a imagem da TV. Então, quase sempre os programas, esses primeiros programas eram ao vivo. Eles até acabaram instalando televisão em lugares públicos para as outras pessoas também poderem ver a estreia da TV, né? Porque senão pouquíssimas pessoas iam assistir, porque as pessoas não tinham acesso à televisão. Certo, gente? Então, vimos hoje os diferentes projetos que tinham para o Brasil, vimos as eleições, quem ganhou as eleições e Eurico Gaspar Dutra, que ganhou as eleições, o que ele fez no seu governo, certo? A próxima semana a gente vai falar de novas eleições e quem será que vai assumir depois de Eurico Gaspar Dutra? Você já tem uma ideia? Fique ligadinho porque é bem interessante essa história. Gente, as atividades então vão ser de acordo com o que a gente falou hoje, né? Esses dois projetos e o governo Dutra. Uma boa semana de aula para vocês, de estudos para vocês, tá bom?